Friendzone, um termo que pode ser bem familiar para você que está assistindo, tanto se você for homem, tanto se você for mulher. Mas eu acho que principalmente para os homens, a Friendzone é um evento canônico. Todos nós homens já passamos por uma Friendzone durante o nosso crescimento e a gente se lembra desse evento que fez a gente ficar mais forte. Eu mesmo já passei por uma 5. Mas eu sinto dizer para vocês que a Friendzone, na verdade, é um mito. Na verdade, o conceito de friendzone é uma consequência da sociedade em que a gente vive. Essa ideia de uma garota te deixar na base da amizade e esse conceito de friendzone surgiram porque os homens têm uma séria dificuldade em aceitar um não. E algumas mulheres também, porque friendzone, entre aspas, acontece com os dois gêneros. E todo esse conceito foi mostrado em um episódio de Gravity Falls. A gente já vai entrar em detalhes sobre esse episódio que representa tanto a nossa sociedade como ela funciona. Mas a gente já vai chegar lá. Aguenta aí e vamos falar um pouco sobre como a nossa sociedade funciona e por que surgiu o mito da friendzone. Vamos entender tudo isso antes de falar desse desenho, então fica comigo até o final. O que acontece é que a nossa sociedade educa os dois gêneros de forma diferente conforme os dois estão crescendo. A forma que uma mulher é criada é muito diferente da forma que um homem é criado. Os homens são criados com muita carga emocional e física nas costas deles conforme eles estão crescendo. Porque desde o começo falam pra gente que a gente tem que ser o protetor, ser o provedor, tem que ser o chefe de família. E isso é muito negativo tanto pros homens quanto pra sociedade no geral. Mas a nossa sociedade julga muito mais as mulheres do que julga os homens. Apesar dos homens passarem por muitas dificuldades também, é um fato que as mulheres são muito mais julgadas socialmente do que um homem é julgado. Eu não tô querendo puxar discussões de gênero porque eu, fandom, particularmente odeio isso. Os dois gêneros sofrem e isso é um fato e não tenho que discutir, os dois gêneros sofrem. Mas as mulheres na nossa sociedade são criadas e cobradas pra ser um anjo na sociedade. Ser literalmente um anjo fofinho e devoto. Como a nossa sociedade é bem machista, educam uma mulher desde cedo falando pra ela que ela tem que ter uma postura angelical, que ela tem que ser fofa com os amigos dela e com os interesses românticos que ela for ter, e se ela não for doce o tempo todo, ela é uma pessoa ruim. E quando acontece uma situação de, entre aspas, friendzone, onde um cara quer ficar com uma menina, mas ela não quer ficar com ele, ela fica meio que sem saída, sabe? Se ela falar com todas as letras que ela não quer ficar com ele, todos os homens ao redor dela vão falar que ela é uma p***. A nossa sociedade funciona dessa forma, os homens não aceitam um fora e as mulheres têm medo de dar um fora em um cara e ser julgadas por ter dado esse fora. E é exatamente aí que nasce o mito da friendzone. Essa suposta zona da amizade só acontece porque a nossa sociedade educa os homens a não aceitarem um não e educa os homens a julgar as mulheres quando eles tomam um fora. Os homens são mais mimados socialmente, eles não são tão julgados pelas suas ações e ensinam os homens a julgarem as mulheres que recusam eles. E eu quero deixar claro que isso não é uma crítica pra você que é homem e tá assistindo esse vídeo. Eu só tô analisando a sociedade e como a sociedade funciona como assistente social. Tudo que eu tô falando não é uma regra, não é necessariamente isso, só tô julgando a maioria. A sociedade criou o termo da friendzone por causa disso. Porque os homens, na sua grande maioria, têm uma grande dificuldade de aceitar um não. E não aceitam quando a mulher não quer ficar com ele. Aí é melhor inventar um termo todo mirabolante, como o termo da friendzone, e julgar a mulher só porque ela não quer ficar com você, ao invés de só reconhecer os próprios erros e reconhecer que ela só não quer ficar com você. E para facilitar a compreensão de vocês, finalmente estamos indo pro tema do vídeo. O episódio que mostra o mito da friendzone em Gravity Falls. Esse episódio se chama A Mão que Balança a Mabel. Ele é o quarto episódio da primeira temporada de Gravity Falls. E olha só, um episódio que rola bem no comecinho do desenho e já aborda coisas bem profundas da vida real. Esse episódio começa com a Mabel e o Dipper vendo televisão e descobrindo que vai ter um show de mágica perto de onde eles estão. E o mágico que vai apresentar esse show é um tal de Gideãozinho. O Gideãozinho se aproxima da Mabel nesse episódio e os dois fazem uma grande amizade. E é aí que tudo começa a dar errado. O Gideãozinho começa a confundir as coisas e começa a gostar romanticamente da Mabel. E a Mabel, meio que sem saídas e com medo de ser julgada, diz pra ele que eles são somente amigos. E o que vocês acham que acontece? Vocês acham que o Gideãozinho aceita esse não e eles seguem amigos normalmente? Não.
Ele não aceita esse não e fica insistindo que quer namorar com ela e fica chamando ela pra ir em um monte de lugar. E sempre que ele tenta dar uma investida nela, ela fala que eles são só amigos. Esse episódio representa muito a sociedade e como muitos homens têm dificuldade de aceitar o não. No caso do Gideão, é um pouco mais profundo. Os homens, no geral, crescem numa sociedade que não ensina pra eles o que é um não, mas se torna ainda pior quando se trata de homens ricos ou de homens classe média. No caso do Gideão, ele se sente muito blindado porque ele é muito rico e todas as pessoas ao redor dele fazem as vontades dele. Porque absolutamente nada é uma ameaça para um homem rico. Ele tem sempre tudo de bom e do melhor, nada vai ameaçar ele. E tudo isso, toda essa criação masculina, o julgamento que homens têm com mulheres e o fato desse personagem ser rico também, foi o que acarretou na suposta friendzone nesse desenho. E é o que acarreta a friendzone na vida real também. Mas vocês percebem que não existiria friendzone se os homens simplesmente aceitassem um não de uma mulher e não ficassem insistindo? Eu não tô isentando nesse vídeo as mulheres que realmente gostam de iludir vários caras e deixar os caras ali guardadinhos e tal pra quando elas quiserem usar, porque isso também acontece. Mas isso não chega a ser uma friendzone propriamente, porque essas mulheres dão esperança pra esses homens, mostram algum interesse romântico. Friendzone é quando a mulher desde o começo deixa claro que eles dois são só amigos, igual a Mabel deixou claro desde o começo pro Gideãozinho. Só que nada disso aconteceria tanto nesse desenho quanto na vida real se os homens aceitassem um não e aceitassem que eles e alguma mulher são só amigos. Não é crime você acabar se apaixonando por alguma amiga sua que você gosta, porque somos seres humanos e temos sentimentos e isso acontece bastante. Mas é muito errado ficar insistindo todo dia que você quer namorar com essa pessoa e não deixar ela em paz. E o problema não tá na pessoa que recusa e deixa a outra na suposta friend zone. O problema tá na pessoa que não aceita esse não. Até quando a sociedade vai ter vários gideõezinhos que não aceitam um não e não aceitam que ele e alguma mulher é só amigos? E o principal, até quando a sociedade vai continuar criando termos como friendzone para simplesmente esconder e mascarar os próprios erros?